Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Danilo Duarte e eu vou acompanhar vocês nessa matéria de itinerário extensionista que vai acontecer sempre aos sábados de manhã. Eu resolvi gravar esse vídeo para que vocês consigam, ter as informações aí com vocês gravadinhas e, além disso, se caso alguém perder essa primeira aula, seria muito importante vocês assistirem esse vídeo até o final para que vocês não cometam erros, enfim, talvez a gente já consiga facilitar, tirando algumas dúvidas e também pode auxiliá-los aí na demanda, nas necessidades para os cumprimentos, dessa matéria, tá bom? Então, só para a gente entender um pouquinho, o objetivo que eu tenho dessa reunião, dessa primeira aula, enfim, dessa exposição aqui, é falar para vocês um pouquinho sobre o itinerário, então como que ele funciona, eu vou falar um pouquinho de algumas diretrizes, alguns temas, algumas áreas que a gente vai ter que trabalhar, tá? É importantíssimo vocês entrarem depois nessa plataforma que se chama-se Dream Shaper. Essa plataforma, ela vai ficar vinculada aí à disciplina de vocês, então vocês conseguem na disciplina achar esse link, e entrar. E é por ali que vocês conseguem alimentar informações importantes que eu conseguirei ver, avaliar, questioná-los, conversar com vocês, ou seja, o andamento das coisas é feito através dessa plataforma, tá? A gente vai ter que se organizar em grupos. Eu vou falar um pouquinho sobre essa divisão, as necessidades que nós temos de divisão, também eu vou falar por aqui, tá? A metodologia do projeto, então para cada itinerário extensionista é uma área diferente e eu vou mostrar o cronograma para vocês de aula e depois eu vou compartilhar isso também com vocês, mas a gente vai ter aula aos sábados de manhã e eu vou falar um pouquinho os sábados que não tem aula, tem algumas semanas que são feriados, podem não ter aula naquele final de semana, naquele sábado, enfim. Então a gente vai alinhar isso juntos através dessa primeira apresentação, tá? A primeira coisa, e a coisa mais importante, é vocês se dividirem em grupos. Se vocês forem lá em avisos, dentro da ferramenta que vocês têm, da área do aluno, do Blackboard, vocês vão ver que eu coloquei esse link para vocês, tá? Mandei esse link que está aqui na telinha, que é para vocês fazerem a divisão dos grupos. Vocês precisam estar em grupos. É uma necessidade para que eu possa avaliá-los. O ideal é que esse grupo seja de 4 a 8 alunos. Não há uma obrigatoriedade, mas é uma preferência que nós temos com essa quantidade de alunos por grupo. Mas é fato que vocês precisam se vincular a algum grupo, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade com isso, conversem comigo, eu posso tentar ajudá-los, mas é uma necessidade estar em grupos. E é através desse link que vocês vão, inclusive, se cadastrar. Cadastrar o líder, quem que ficará responsável. Isso ajuda para que eu possa ter um contato maior, uma facilidade, até por conta da demanda de alunos. Então, tem uma pessoa que se torna o líder desse projeto. E aí, faz o cadastro, então, pelo líder, faz o cadastro e vai colocando o nome e os dados de todo mundo depois. E aí é óbvio que a partir disso é que eu vou conseguir depois fazer as separações e também o lançamento de notas. Por isso que é muito importante que vocês estejam vinculados a um grupo. Eu peço para que vocês preencham todos os dados, porque aquilo vai facilitar bastante para que depois eu consiga dar andamento na matéria e corrigir as coisas, lançar, enfim. Então preencham com bastante cuidado, tá? Com bastante carinho, capricho, essas as informações que estão nesse link, que foi o mesmo link que eu enviei para vocês lá em avisos. Caso vocês não consigam acessar, podem entrar em contato comigo no finalzinho dessa apresentação. Eu deixo também meu e-mail direto para vocês conversarem comigo, caso seja necessário. Vejam que eu coloquei aqui um cronograma e está escrito turma A e turma B em várias. E entendam também que a primeira aula e a última é um encontro geral. Isso é porque nessa primeira eu vou então expor para vocês e falar um pouquinho sobre o que nós vamos trabalhar, e o que eu preciso de vocês. Vocês vão ver isso ao vivo no sábado. E para caso alguém perder esse momento, eu estarei então com esse vídeo tentando lhe ajudar com o caminho a seguir. E por último, o último dia vai ser então a conclusão do processo. Mas veja que tem turma A e turma B. Então, quando vocês forem preencher aquele link e fizerem os grupos,
eu depois devolverei para vocês se vocês estarão encaixados em uma turma A e uma turma B, para que aí então vocês sigam esse cronograma e possam entrar nas apresentações. Entendam que eu preciso de pelo menos uma, duas pessoas do grupo, pelo menos, para falar sobre. Se não entrar todo mundo, tá tudo bem, mas eu preciso sempre que entre, né, alguns representantes desse grupo para falar o que vocês fizeram, quais são as ideias, onde vamos caminhar e para que eu possa então auxiliar, orientar, ajudar vocês nesse projeto, no caminhar do projeto e no concluir desse projeto, tá bom? Então eu preciso que vocês me mandem, inclusive preencham isso impreterivelmente até dia 13 de agosto, tá? Bom, aqui pessoal são alguns objetivos, alguns temas sustentáveis, né? E a gente tem então desde da questão cultural até a forma de tentar prevenir fome, desigualdade social, enfim. Então a gente tem alguns temas que são importantes, né, para que a gente consiga trabalhar, tá? Cada tema, cada temática vai entrar dentro desse sistema. Eu já deixei pronto o que é para cada um, porque vocês têm itinerários diferentes. Tem itinerário 2, itinerário 5, itinerário 6, enfim. Vocês têm itinerários a seguir. E aí cada um vai ter uma temática diferente. E eu vou clarear aqui para vocês. Mas é dentro desses temas que nós temos que trabalhar. E é importante também para quem for white label, por exemplo, entrar dentro desses aspectos aqui como abordagens, tá? Como o foco da pesquisa. Então vamos lá, eu coloquei aqui as trilhas temáticas para cada itinerário extensionista. E deixei destacado em vermelho as turmas que eu vou acompanhar aos sábados. Então eu tenho a turma 2, que terá a temática de meio ambiente e saúde. Ou seja, se você é do itinerário extensionista 2, você terá que fazer um tema, um trabalho dentro da área de meio ambiente e saúde, tá? Se você é do itinerário extensionista 5, você precisa fazer um trabalho com um tema dentro de economia sustentável, tá? Então você vai ter que pensar em algo e caminhar dentro dessa temática. E se você é do itinerário extensionista 6, o tema é white label, ou seja, você pode escolher aquelas temáticas que foram apresentadas no slide anterior e trabalhar sobre. Então você precisa apontar para mim qual foi o tema escolhido, né? E depois qual é a temática que você vai seguir. Então, daquelas trilhas, daquelas informações, qual é o tema que você vai seguir dentro daquele que foi o seu objetivo, tá bom? Então a gente vai trabalhar dessa forma. E aí, obviamente, eu vou auxiliando vocês nesse caminhar, tá? Bom, eu separei aqui algumas informações que são importantes. Sabe aquelas coisas do tipo as perguntas, né, que normalmente aparecem? E a grande questão é como é que eu faço para não ter problema com essa matéria, para que eu não tenha dificuldade? O que são as coisas mais comuns de acontecerem que geram problemas, tá? Então, primeiro, quando a gente faz a divisão dos grupos, você tem que ver certinho se você é do itinerário 2, do 5 ou do 6, enfim, e atender a solicitação daquela temática, daquela trilha, tá bom? Então, como nós falamos no slide anterior, vocês devem seguir. Se for White Label, então vocês têm que apontar qual das ODS vocês vão fazer e o que vocês vão escolher de projeto a partir disso, tá? E aí tem que entender qual que é o problema real que vai ser abordado. Então, a comunidade tem esse problema que nós identificamos e a gente quer ajudar com isso, contribuir dessa forma com esse projeto, né? E eu tenho que entender qual é a contribuição específica desse curso. Por isso que muitas vezes a gente vai questionar aquilo que vocês estão tentando montar, como fazer, então como que isso vai ser realmente aplicado. E aí talvez a mais importante das perguntas que a gente tem que se fazer é qual é o impacto realmente esperado na comunidade dentro desse projeto, que pode ser simples, que pode ser
leve, mas que precisa ter um impacto na comunidade, precisa trazer algo que seja benéfico. E aí eu até destaquei ali embaixo dizendo, lembrando que os projetos de itinerário extensionista não são projetos assistencialistas, mas sim projetos que devem trazer aprendizado para o aluno e a contribuição para a comunidade. Então, eu devo, obviamente, tentar ajudá-los para que o tema que vocês escolherem, o projeto que vocês quiserem, traga conhecimento, aprendizado para vocês, não só específico, mas também pessoal, né? Como uma comunidade, como uma forma social, né? E também para que esse projeto contribua de alguma forma para a comunidade, ou seja, o que nós estamos levando para a comunidade como solução, como oportunidade, enfim. Lembrando que isso não é um projeto assistencialista, tá bom? Pessoal, para a primeira apresentaçãozinha, é isso. Eu estarei à disposição de vocês, esse é meu e-mail. Então, o primeiro passo é entrar lá naquele link que eu mandei para vocês preencherem a planilha para mim com todos os grupos. Eu tendo essa divisão certinha e vocês já tendo, obviamente, a escolha de um tema dentro do grupo de vocês, a gente então semana a semana vai se reunir para construir esse projeto. Não esqueçam de ir preenchendo as coisas no DreamShape, porque ele vai também te ajudando a preencher, a editar e seguir os passos. Esse é meu e-mail, tá? Meu e-mail profissional do CUNSP, e eu me coloco totalmente à disposição de vocês para ajudá-los quando for necessário. De semana a semana nós vamos conversando e tendo esses encontros para que o projeto de vocês consiga ser excelente, tá bom? Um grande abraço a todos, até mais!